A estrutura anterior era por permitir-me superar os desafios. Então, review para por me permitir superar os desafios. Quer explicar isso? Eu não tenho assim, talvez uma vez muito sólida, mas quando tu sentes na fala, muitas vezes nós usamos o permitiu-me, mas já vem em algum lugar que o me permitiu, por mais que não sou tão bonito como nós queremos, talvez seja a expressão mais correta. Ok. Não sei se é o caso aqui, mas eu sinto que deveria ser me permitiu. E não permitiu. Ok. Não sei se pode Exato. Sim, o que estás a fazer é usar a sua intuição linguística, a sua intuição gramatical, porque antes dessas regras físicas em livros que a gente tem, o falante já tem também alguma regra mental. Então, o que estás a fazer é usar a sua intuição linguística, o que não é mau, né? E em muitos contextos isso aí funciona. O tema que está em causa aqui é o tema sobre a colocação dos pronomes clíticos. O mi, o ti, o si, o lhe. Então, chamamos esses pronomes de pronomes clíticos. Clíticos. É como se fosse críticos, mas com L. Colocação dos pronomes clíticos no português europeu. Então, se for a ler um artigo na internet, tens que pesquisar exatamente dessa forma. Esses pronomes clíticos sempre ocorrem junto de verbos. Exato, eles sempre estão junto de verbos. Só que eles podem ocorrer em 3 posições em relação ao verbo. São 3 posições. Há casos em que vão ocorrer logo a seguir ao verbo, através do hífen. Tá, no exemplo concreto é permitiu-me, com o hífen. Há contexto em que está correto. Só temos que saber quando é que devemos escrever ou dizer permitiu-me. Há casos em que este me deve ocorrer antes dessa forma verbal, me permitiu, que também em muitos contextos essa forma está correta. Só temos de saber quando é que é essa forma que deve ser utilizada e não aquela outra. E, por último, a terceira posição é quando este pronome ocorre no interior da forma verbal. Ou seja, permitir-me-ia ou permitir-me-ei, que também em muitos contextos é a forma correta, mas temos de saber o que faz com que esta forma que seja correta em relação às outras. Portanto, existem elementos na frase que obrigam que este pronome clítico ocorra no interior do verbo, ou antes do verbo, ou depois do verbo. Agora, para este caso em concreto, na verdade, estamos diante de uma situação em que é facultativo colocar o pronome clítico antes do verbo ou logo depois do verbo. Aqui é facultativo. Por quê? Porque o que está a ocorrer aqui é aquela situação em que, vou dar um exemplo. O que é que faz com que o clítico ocorra antes do verbo? O que é que obriga que o clítico esteja na posição pré-verbal? Ou seja, quando é que nós dizemos me permitiu? É quando, antes dessas 2 formas, antes do me permitiu, existem palavras que são classificadas como atratores. Atrator que vem de atrair. Então, existem palavras que atraem o clítico para a posição antes do verbo. Porque a posição padrão da ocorrência do pronome clítico no português europeu, a posição padrão é logo depois do verbo. Permitiu-me. Essa é a posição padrão. Só que, quando naquela frase ocorrem atratores, o clítico vai para a posição antes do verbo. Um exemplo de uma classe de atratores são os advérbios de negação. Não, nem, nunca, jamais. Advérbios de negação, quando eles ocorrem ali antes do verbo, atraem o clítico para a posição pré-verbal. Por exemplo, se a gente dissesse nunca, então não pode ser nunca permitiu-me, é nunca me permitiu. Neste caso não temos a classe dos advérbios de negação. Neste caso, o que é que nós temos antes do verbo? Temos a preposição, o por. Então, quando antes do verbo ocorre a classe das preposições, podia ser é por, podia ser de,
Mas não é preposição, é conjunção. Exato. Então, a classe de preposições como por, de, em, elas atraem de forma opcional o político. Aqui também é opcional. Aqui é opcional. Você pode dizer por me permitir ou por permitir. Não está errado. Não tem. Sim, exato. Então, com a classe das preposições, a colocação do crítico acaba sendo opcional